Falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar com um pouco mais de tranquilidade sobre a vitória do Grêmio ontem contra o Bahia. Por onde que passa a vitória? Eu elenquei 3 pilares fundamentais. Eu considero a atitude, a entrega dos jogadores, a cobrança por parte do presidente Romildo Bolzan Júnior e a base do Grêmio, muito bem representada nas figuras do Darlan e também do Isaac. Mas antes da gente entrar nessa discussão, até porque o Grêmio ganhou, mas não tá tudo bem ainda, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Galera, eu acompanho também as notícias do Grêmio no aplicativo OneFootball. Fiz uma parceria com o canal aqui, você pode passar lá, tem vídeos, tem resultados ao vivo, tem estatística, tudo que você procura sobre o seu time, você pode procurar, por exemplo, informações do Grêmio lá. OneFootball, procura na descrição aqui do vídeo, logo abaixo aqui do vídeo, que tem o link, você clica ali, vai direto, é gratuito, tá tudo remodelado e você vai curtir muito OneFootball, o aplicativo completo sobre futebol do mundo inteiro. Deixa eu falar com vocês então sobre essa situação, por onde passa a vitória do Grêmio contra o Bahia. Eu tava, de certa forma, até irritado com a falta de cobrança que vinha acontecendo no Grêmio. Não gostei muito da entrevista coletiva, inclusive, do presidente Romildo Bolzan Júnior, mas confesso a vocês que ela pode ter tido um resultado que eu não tenha interpretado no momento que ele falou. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fato do presidente ter ido para a viagem de Goiânia e depois para Salvador já representou um diferencial que normalmente não acontece pelo acompanhamento do presidente. O presidente abriu mão da vida dele durante alguns dias para ficar longe de Porto Alegre, longe de Osório, que é a terra dele. E por que o presidente estava fazendo isso? E eu imagino que o presidente estava, assim, de alguma maneira, deixando claro o descontentamento com o momento que vinha passando o Grêmio. A vitória contra o Bahia muda tudo? Passou a tempestade? Não, tem muita coisa ainda para ajeitar. Mas, poxa, a gente não pode considerar daqui a pouco que foi ruim o Grêmio ganhar. Não, a melhor coisa que poderia ter acontecido pro Grêmio seria a vitória, e a vitória veio. Até no momento em que o Grêmio não tinha os 2 zagueiros titulares, Jeromel e Kahneman, que o Grêmio não tinha o PP no ataque, que o Grêmio não tinha a articulação ou do Maicon ou do Jean-Pierre, ou seja, o Grêmio estava muito desfalcado. Mas o Grêmio passa principalmente o primeiro pilar, atitude e entrega dos jogadores. O time do Grêmio, de maneira geral, ele quis demais a vitória. O Grêmio quis o tempo inteiro a vitória. O Grêmio pressionou o tempo todo para que essa vitória acontecesse. Tanto é verdade que o Grêmio deixou alguns espaços generosos e o Vanderlei foi um dos melhores jogadores, quem sabe o melhor jogador do Grêmio em campo. Mas peraí, se o Vanderlei foi o melhor jogador do Grêmio em campo, então quer dizer que o Grêmio foi pressionado? Não, que o Grêmio, ele praticamente trocou figurinha o tempo inteiro com o Bahia. O Bahia atacava o Grêmio lá e respondia. O Grêmio atacava o Bahia lá e respondia. Foi um jogo franco, só que o Grêmio aproveitou melhor as oportunidades. E aproveitou melhor as oportunidades porque, na minha opinião, essa atitude e essa entrega, ela estava muito alicerçada em concentração. Então os jogadores ficaram ligados o tempo inteiro. O primeiro gol do Grêmio, ele nasce de uma cobrança de lateral. O Cortez cobra um lateral, o Diego Souza, numa jogada, pelo que eu imagino seja muito ensaiada, o Diego Souza disputa essa bola com o zagueiro e cabeceia ela para trás. E ao cabecear ela para trás, encontra o Alisson solto, gol do Grêmio. O segundo gol do Grêmio é uma jogada muito rápida, conduzida pelo Everton, em que o Everton passa para o Darlan, sem olhar onde o Darlan está. E aí estava a presença do Darlan pisando na área e fazendo o gol. E aí eu vou para o segundo ponto, que é o segundo ponto, na minha opinião, a base do Grêmio foi fundamental. Porque a gente pode elencar 3 jogadores de base que normalmente, um é o Matheus Henrique, só que eu penso que o Matheus Henrique forçou um pouco quando ele toma o segundo cartão, e ali o jogo que estava encaminhado poderia ter tomado uma cena de drama, e isso poderia ser daqui a pouco um complicador para o Grêmio, inclusive para o Matheus Henrique, mas eu quero falar principalmente do Darlan e do Isaac. O Darlan é um volante que toda vez que ele entra no time do Grêmio, o Darlan, ele tem uma maneira de jogar, um estilo de jogar que por vezes ele confunde alguns torcedores. Muitos dos torcedores, muitos de vocês falam comigo aqui no YouTube dizendo o seguinte: Bagé, não dá para colocar o Darlan, porque o Darlan dá sempre um drible a mais. O estilo do Darlan é o volante que dá o bote e não é o cara que sai quebrando a bola. O Darlan não é um destruidor de jogada. O Darlan, ele rouba essa bola, mas o Darlan tem qualidade de passe, o Darlan tem condição, volante canhoto. Eu gosto muito do Darlan, mas um ponto foi fundamental ontem. O Darlan foi o volante que pisou na área. O gol só acontece porque o Darlan acompanha a jogada inteira, acreditando, se posicionando no espaço vazio para que essa bola pudesse chegar. Quando ela chegou, ele teve qualidade e chutou muito forte para fazer o gol. Eu quero falar do Isaac. O Isaac tem uma regularidade impressionante nos últimos jogos do Grêmio. O Isaac é o cara discreto, o Isaac é o jogador que, se passar na rua, talvez grande parte dos torcedores do Grêmio sequer o conheçam, mas ele dentro de campo, ele mantém uma regularidade muito acima da média. O Isaac é o cara que entra e que dá tranquilidade. O Isaac é o cara que entra e ele não se preocupa em ser o protagonista, mas ele faz o papel de figuração
de uma maneira excepcional. O Isaac, quando entra em campo, entrega para o Renato a possibilidade de algumas variantes, algumas variáveis, algumas modificações táticas num mesmo jogador, porque se precisa ele entra como 9, se ele entra como segundo atacante, ele pode ser um meio avançado, ele pode ser um volante se precisar voltar um pouco mais. Então, que achado, e esse achado é mérito do Renato. E mais, dentro desse achado, dessa cobrança de atitude e essa atitude que foi entregue, também tem mérito do Renato, quando o Renato, com a expulsão do Matheus Henrique, em outros momentos eu pensava, o Renato vai trancar o jogo, e eu pensei isso ontem, e o Renato não trancou o jogo, pelo contrário. E a entrada do Luiz Fernando, que é uma insistência do Renato, que é uma indicação do Renato, é incrível o que ele jogou ontem. O Luiz Fernando ontem, se no primeiro jogo ele faz aquilo que ele fez ontem, provavelmente não tivesse 80% das críticas que foram feitas a ele, inclusive da minha parte. Eu critiquei muito a contratação do Luiz Fernando, afinal de contas ele era um reserva do Botafogo. Agora o jogo que ele fez ontem foi acima da média. Eu quero fechar o terceiro pilar, que é a cobrança do presidente Romildo Bolzan Júnior. Em cima disso que eu estava dizendo, na verdade, esses três pilares que eu aponto como fundamentais na vitória do Grêmio, eles estão muito ligados, que você tem lá a atitude, a entrega dos jogadores, a base do Grêmio, a cobrança do presidente Romildo Bolzan Júnior por estar presente e por ter dado um voto de confiança no Renato publicamente na entrevista coletiva. E principalmente, senhores, vocês lembram que ontem, quando eu coloquei os vídeos aqui falando sobre as possibilidades do jogo, eu falava na possibilidade do Darlan, eu acreditava que o Darlan fosse começar o jogo, e mais, um outro detalhe que eu dizia o seguinte, eu quero acreditar no copo meio cheio e não no copo meio vazio. Eu quero acreditar que os jogadores que vão entrar, o Paulo Miranda, o David Braz, o Darlan, o próprio Isaac que está ganhando uma sequência, eu quero acreditar que esses jogadores que entram vão dar conta daquilo que a gente imagina que seja a oportunidade da vida de todos eles, de mostrarem que no momento complicado, que no momento de pressão, eles conseguiram auxiliar o Grêmio a pelo menos vencer esse jogo contra o Bahia. Tem muita coisa ainda para arrumar. Não dá para sair do céu ao inferno ou do 880. A tempestade ainda está longe de passar. Agora, é inegável os pontos fundamentais e a importância do Grêmio ter vencido o Bahia, mostrando atitude, justamente num dia em que o Grêmio não tinha os seus principais jogadores. Tá bom, galera? Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Mas, hoje à noite, vamos pra live pra gente falar com um pouco mais de calma aqui no canal, tá bom? Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco!